Você tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo na minha vida. Amém? Olha aqui, ó. Sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Pai das Luzes, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso guia. Amém? Aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Louvado seja o Senhor. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, primeiramente, quem tem que querer? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, o próprio. Ele tem que querer. E mediante ao único Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o substituto, o Consolador, opera esses dons. Então, quem tem o Espírito Santo, tem algum dom dentro de você. Eu não sei que dom você tem aí dentro de você, mas você tem um dom dentro de você. A partir do momento que você começa a caminhar nessa fé, você começa a colocar esse dom para fora, começa a florescer esse dom. A unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um, ou seja, tem vários membros, né? E tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Louvado seja o Senhor. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Amém? A vontade plena do Senhor, como ele quis. Tem liberdade de fazer como o Senhor quer aqui nas nossas vidas. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, não importa se é católico, se é judeu, se é igreja evangélica, não importa, é um só corpo, um só espírito. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Mas humildade, por favor. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres
não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Quem coordena o nosso corpo? Quem coordena o nosso corpo? Deus, concedendo, amém? Muito mais honra àquilo que menos tinha. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Imagina um monte de vaso de barro quebrado tudo junto. E depois Deus reformando esses vasos de barro. Aí nasce a unidade. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas. Todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, quem distribui os dons é o próprio Deus, quando o Espírito Santo está dentro da gente, mas ele ainda fala pra gente, procurem com zelo os melhores dons. Você pode escolher. Tá vendo? O reino de Deus não é um império onde ele é um, como é que fala? Onde ele é um tirano e quer impor as coisas. Não. Deus, ele deixa o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser do seu livre-arbítrio. Só que depois você vai pagar as consequências, vai sofrer as consequências da sua escolha. Entendeu? Ótimo dia.